Aqui é a advogada Luísa Fiore e hoje vocês vão cozinhar comigo enquanto eu explico como que um cidadão americano poderia patrocinar pelos pais deles. Antes de eu começar a explicar sobre a lei, vamos primeiro explicar aqui que nós estamos cozinhando. Eu estou tendo uma festa de aniversário para minha mãe e para minha sogra amanhã, que vai ser uma mistura de o aniversário deles e o resto. Nós estamos fazendo a salada de batata brasileira como parte do menu para a festa amanhã. Agora eu vou começar a falar que essa salada de batata provavelmente não é brasileira, ok? A minha mãe adora falar para mim que não é brasileira, que na verdade é salada de batata alemã que foi misturada como brasileira pelo fato que o pai dela é alemão e a mãe dela é brasileira. A mãe é alemã misturada com brasileiro. Isso é muito louco. Então, brasileiro, ok? Como eu falei, é para uma festa, então eu estou fazendo bastante. Então, nós vamos usar isto para colocar tudo quando a gente for misturar e deixar entre hoje e amanhã para tudo se conhecer, ok? Com isso, nós começamos com frangos que tirar a água e aí massacrar dentro daqui. Enquanto eu estou fazendo isso, vamos falar sobre como nós podemos patrocinar para os nossos pais que ensinaram. Uma das coisas. Ok, vamos começar. O que é necessário, ok? Para você patrocinar. O que é necessário é que você tem que ter maior. Você tem que ser maior de 21 anos de idade para poder patrocinar pelos seus pais, ok? Os seus pais não têm que estar aqui ou podem estar aqui. O que vai depender é aonde você vai aplicar baseado nisso. Então, o que vai acontecer? Se os seus pais estiverem no Brasil e você está aqui, você quer aplicar para eles, você vai aplicar pelo consulado americano mais perto aonde eles moram, no Brasil. Se eles estiverem aqui, você vai aplicar pelo USCIS, com eles aqui. Outra coisa que também é importante, se eles estiverem aqui, como que eles entraram, ok? Se eles entraram pela fronteira, você pode aplicar para eles, mas eles não vão ganhar o green card sem o perdão. E o perdão só pode ser feito pelo marido, ou esposa, cidadão ou pais. Você, como filho, não conseguiria fazer o perdão para eles. Então, vamos começar do começo. Primeira coisa é, de qualquer jeito, você vai fazer o I-130, onde você está patrocinando os seus pais, ok? Com esse formulário, você tem que ter certificado de nascimento, mostrando que realmente eles são seus pais. Aí começa a entrar numa confusão que se é o seu pai que você está patrocinando, mas o seu pai não era casado com a sua mãe quando você nasceu, isso é para um outro vídeo. Então, alguma coisa que mostra que realmente, legalmente, eles são seus pais. Você submete isso para o USCIS com a taxa necessária e geralmente agora, amanhã pode mudar, você sabe como é essa administração, agora nós estamos esperando mais ou menos entre 3 meses a 1 ano e meio para o I-130 ser revido e aprovado. Se é aprovado, aí vem a segunda etapa. Se os seus pais estão aqui, não entraram pela fronteira, entraram com visto de turismo, qualquer visto, e mesmo se o visto expirou, você vai fazer o I-485, que na verdade, como eles já estão aqui e eles entraram com visto, você pode até fazer ao mesmo tempo que você faz que você recebe o recibo do I-130. Então, voltando ao que eu estava falando, o I-130 está levando entre 3 meses a 1 ano e meio para ser revido e aprovado ou negado. O recibo geralmente está chegando entre 1 mês a 3 meses. Eu até vi recibos chegarem em 2 semanas. Então, quando você tem esse recibo, você tem o comprovante que os seus pais entraram por visto, você já pode submeter o I-485, porque eles estão aqui, nesse exemplo. O 485 está levando mais ou menos 3
really 6 meses, até 3 anos para ser revisto e vocês vão ser chamados para uma entrevista onde vai ter certeza que os seus pais são bonitinhos, calmos, nunca teve nenhum problema, não vão ser dependentes no governo e que vocês realmente têm o relacionamento familiar, ok? Aí eles ganham o green card de 2 anos, aí depois eles ganham o green card de 10 anos quando você ir para essa próxima etapa. Se eles estão no Brasil, o I-130 é igual, você vai mandar para o USCIS, ok? Mas você não pode continuar com o processo enquanto você não tem a aprovação desse I-130. Quando você tiver a aprovação desse I-130, aí você tem que começar com o processo pelo o consulado, como eu expliquei, que é feito online, e colocado todas as mesmas evidências que você estaria fazendo no 485, mas é um outro portal, é um outro sistema. E quando você submeter tudo, eles vão ter uma entrevista no consulado para ver que nunca roubou ninguém, nunca foi preso, não vão ser dependentes do governo se eles ganharem, e em vez de ganhar o cartão, eles vão ganhar um stamp no próprio passaporte, e esse stamp vai deixar eles virem aqui, e já vai ter uma data que eles têm, vamos supor, eles foram aprovados no dia 1º de novembro, eles têm até dia 1º de fevereiro para vir, senão esse stamp não vai ser mais válido, ok? Então, é mais ou menos assim, como eu te falei. Tem muitas mais coisas atrás disso, mas só para te dar uma ideia de como seria o processo, ok? Enquanto eu estava falando, eu massacrei o frango para começar a fazer a mistura. Ok. O que a gente tem que pensar quando nós falamos sobre provas? O I-130 é mais simples. É a prova, certificado de nascimento, certificado... Então, como eu estava... agora nós estamos colocando a cenoura. Eu tenho 2 latas disso. A milho, 2 latas. Baseado na quantidade, pessoal. Se vocês estão fazendo menos, aí você vê uma lata, talvez até metade de uma lata. Nós temos 2 latas de palmito e só uma lata de pineapple. Como fala pineapple? Abacaxi. Abacaxi. Uma lata de abacaxi. Então, isso foi uma das coisas que a minha bisavó, a avó da minha mãe, que é alemã, adicionou. Então, eu não sei se é coisa de alemão, mas é o que ela decidiu adicionar. Aí, a minha avó, a mãe da minha mãe, adicionou milho, palmito e virou a mistura. E falar em misturas vamos voltar para o nosso tópico, é exatamente isso que você tem que pensar quando você está fazendo a segunda etapa. A primeira etapa, lembra que eu te falei, a evidência é mais simples, é só mostrar que realmente eles são seus pais. Quando você chegar na segunda etapa, aí é mais evidências, mais fortes, onde você tem que mostrar que os seus pais vindo para cá não vão ser dependentes do governo americano, que você tem como patrocinar eles e tomar conta deles, qual é o plano, se eles vão trabalhar, se eles vão se aposentar, mas se eles vão se aposentar, vai ser você tomando conta deles. Então, a evidência tem que ser mais específica. Então, mais ou menos como essa salada de batata, você tem que adicionar mais e enfeitar mais. Então, como eu falei, é mais ou menos que nem essa salada de batata, você vai precisar enfeitar mais a segunda etapa, ok? Em falar na salada de batata, é aqui que nós estamos. Agora, nós vamos começar com a batata em si. Eu corto ela, assim, mal cortada. Eu não faço fino nem nada. Por quê? Porque o meu irmão gosta da salada de batata chunky, com mais batatas, pedaços maiores da batata. A minha mãe cortava mais fininha e a minha avó cortava do jeito que eu corto. Então, faz do jeito que funciona para vocês, faz do jeito que vai funcionar para as pessoas que você está servindo. Como eu estou fazendo uma festa, eu tenho que pensar quem gosta do quê, come e tudo mais. Aí é o motivo que eu faço mais cheinho assim, ok?
E não tem que ser perfeito, porque lembra, você vai misturar com tudo, ok? Em falar em misturar, uma coisa que você não vai fazer é misturar as suas evidências, ok? Quando você começar com o I-130, como eu te falei, as evidências são mais leves, o formulário é mais leve, mas aí quando você começar com a segunda etapa, você vai ter o que eu chamo de dividers, de coisas divididas. Então vai ter evidência que você e você é cidadão americano, que os seus pais são eles mesmos, a cópia de passaporte, identificação, e que eles realmente são os seus pais. Aí vem a evidência financeira deles, se eles têm aposentadoria, apartamento lá no Brasil ou no seu país, onde eles vão vender ou eles venderam, os bens deles, os bens e os gastos deles, e o seu bem e os seus gastos, lembre-se, se você está patrocinando. Então, vai ser a dividida que você vai ter lá, ok? E como eu falei, essa outra etapa está levando entre 6 meses a 3 anos. Então, pessoal, não fica preocupado se está demorando. Mas vocês devem receber o recibo da segunda etapa dentro de 3 meses de submeter, ok? Então, essa é a minha palestra de como patrocinar os seus pais e, se Deus quiser, eles vão ser aprovados.